Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 2 de março. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 1,7%, um candle mais forte de baixa, que vem para fechamento abaixo dos 66 mil pontos, aquela região de 66.200 a 66 mil pontos, confirmando esse candle aqui como um candle de correção da forte queda para a continuidade do movimento de baixa. Segue aqui apontando para um patamar mais relevante de suporte, que era uma antiga resistência, já citada aqui nas últimas análises, uma faixa ali de 65 mil pontos, 65 a 64.900, sendo que antes há uma região intermediária de suporte na faixa ali dos 65.350, então seria um primeiro nível de suporte. Abaixo disso, essa próxima região seria 64 mil até 63.740. Então, Ibovespa sem nenhuma sinalização ainda de reversão nesse momento, desse atual movimento de baixa. Na sequência, temos aqui para comentar do mini índice. Mini índice, cheguei a recomendar a operação no pregão de hoje. Essa recomendação foi aqui na superação da máxima desse candle, depois de ter toda uma tendência para baixo, o mini índice conseguiu anular essa tendência de baixo, rompendo aqui esse topo anterior, gera um movimento para cima, rompe o topo anterior e proporciona a formação de um fundo ascendente. Isso pelo gráfico de 60 minutos, tinha uma formação semelhante a de um martelo, de um candle de reversão. Então fez essa formação, recomendei a compra foi executada, veio aqui para cima, andou na faixa dos 150 a 160 pontos. Depois disso que faz o pivô de alta, eu já reposiciono o stop aqui para baixo desse candle, para baixo da mínima desse candle, visto que não seria mais interessante manter a posição depois de gerar pivô de alta. A minha expectativa é que pudesse ganhar um pouco mais de força, podendo vir a testar ou esse nível aqui, inclusive o objetivo da posição estava na faixa ali dos 940, 920, 930, acima dos 900. Então, quando chegou aqui fez esse candle e vem para baixo, perde essa mínima, a posição foi encerrada. Basicamente aqui no 0 a 0 essa operação, 0,03% na operação, capital total mais 0,04%. O objetivo era 935 nesta operação. Depois disso, volta para baixo e anula o pivô de alta aqui no gráfico de 10 minutos. O fato que a gente vê um movimento aqui já de correção, desde esse ponto aqui um movimento de correção no mini índice. Se esse movimento se estender um pouco mais aqui para cima, dependendo da forma como for a abertura, dá até para se buscar alguma operação na ponta compradora. Mas sendo mais fraco aqui, ainda ficaria atento mais para a ponta vendedora. Ponta compradora também pode encaixar um pouco mais se gerar um movimento mais esticado para baixo e nova formação aqui de algum fundo pelo G60 a partir do próximo pregão. Olhando para o mini dólar, no mini dólar o dia aqui foi forte para cima, dentro do que a gente tinha comentado, a possibilidade desse candle ser um candle de correção, visto até pelo movimento do G60, iniciar aqui a formação de um fundo e gerar um movimento para cima. Então gerou um movimento muito forte para cima, praticamente sem correção, e olhando para o G60 que é essa estilingada para cima, para se buscar a operação na ponta compradora em relação ao mini dólar neste momento, seria mais interessante em termos de relação risco-ganho, alguma movimentação para baixo, e preferencialmente mais fraca para baixo. Dependendo como for a abertura do próximo pregão, ficaria atento aí mais para a ponta compradora, mas se esticar para cima e gerar a formação de topo, também não descartaria atuar aí na ponta vendedora a favor de um movimento de correção, mas ficando atento que é um movimento de correção contra a tendência atual, que é a tendência de alta aqui do gráfico de 60 minutos. E olhando para o gráfico diário, a gente pode perceber que o dólar está em cima de um nível aqui de resistência, na faixa dos 3,184, é a máxima aqui desse candle, praticamente uma formação de topo. Depois disso, que junta aqui com esse fundo anterior, a gente pode ver que já vai para um fechamento acima, então confirmando, está dentro de um movimento de alta, está dentro de uma nova tendência para cima, ou seja, pelo gráfico semanal a gente pode ver que inclusive já está dentro de um movimento de alta pelo gráfico semanal. Enfim, um cenário mais para a ponta compradora neste momento. O mini dólar apontando aqui para um próximo nível de resistência, 3,198 a 3,200 seria o próximo nível. E acima disso a gente já poderia falar num patamar de 3,243, que seria aqui nessa região de topo anterior, junto com esse outro topo um pouco mais acima. Mas essa região eu vejo um pouco mais relevante, que foi uma região aqui que parou de subir em alguns momentos, foi uma região que foi testada ali na faixa dos 3.243. Na sequência temos para falar das ações, vamos aqui falar das ações. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, lembre-se de dar um like nela, um joinha aí no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. PETR4, queda de 2,64% no pregão de hoje. A ação realmente não confirmou
um movimento para cima, ou seja, gerou um sinal de fundo no pregão passado, mas apenas ali uma leve correção pelo intraday da forte queda e volta a cair. A ação nesse momento aponta para a busca de um suporte um pouco mais relevante, primeiramente na faixa dos 14,85. Depois disso seria um nível aqui de gap, um gap anterior que já foi testado. Na faixa ali dos 14,70 a 14,66 seria o próximo nível de suporte após esses 14,85. E abaixo disso, lá embaixo, R$ 14,27. Resistência mais relevante, a zona de resistência mais relevante para mim fica aqui na faixa dos 15,55 até os 15,60 para a Petro, ou seja, ativo para gerar alguma sinalização relevante por parte dos compradores, para se voltar a ter uma perspectiva um pouco mais para cima, teria que voltar primeiramente para cima deste patamar aí, ou seja, a partir do pregão de hoje que eu estou mencionando. Dependendo do que acontecer mais para frente, essa sinalização relevante por parte dos compradores pode vir, logicamente, mais para baixo. Na Vale 5 também, assim como a Petro, iniciou uma sinalização de subida, mas não ganhou força para cima para se buscar uma operação de swing trade na ponta vendedora. Já gerou uma queda de 4,83% no pregão de hoje e vai apontando para o fechamento desse gap. Esse gap aqui localizado suporte na faixa dos 29,49 a 29,31, sendo que depois disso o suporte seria justamente na região de fundo, na faixa dos 28,45. Fechou hoje abaixo do gap que vinha se sustentando acima em termos de fechamento, na faixa ali dos 31,23, e isso aponta com a relevância um pouco maior de poder também fechar o gap seguinte. A Vale nesse momento com viés de baixa, assim como a Petro, mas ainda sem estar configurado diretamente já uma tendência de baixa em cima do ativo. Mas eu falo viés de baixa porque a expectativa seria de proporcionar topo descendente aqui no gráfico diário após uma tentativa aí de subida nos próximos pregões. Depois disso temos aqui para falar de outros ativos. TAE 11, cheguei a encerrar a posição no pregão de hoje, bateu no objetivo essa operação. A operação bateu no objetivo, veio aqui para baixo, veio batendo ali no gap na faixa dos 22,82, ainda segurei um pouco mais essa posição, mas quando o mercado como um todo vinha perdendo força, esse ativo vindo para um fechamento para baixo do gap 22,82, logo na sequência eu opto por encerrar essa posição. Ela depois chegou até ir um pouco mais acima e agora no fechamento deu uma pancada para baixo no leilão de fechamento. Fato que essa ação proporcionou um ganho de 2,93% na operação, capital total mais 0,65%. BRKM5 eu recomendei compra na superação dos 33,08, essa compra foi executada, chegou até a andar bem nos primeiros, no início ali do pregão, chegando a fazer máximo em 33,51, depois da entrada ali na casa dos 33,09. Então o ativo vai lá em cima, depois perde força, fecha a primeira hora de pregão mal no sentido de eu gostaria de ter visto um fechamento para cima dessa região, para cima dos 33,08, fez o contrário. Quando fez o contrário, para mim começou a desconfigurar, basicamente desconfigurou o que eu gostaria de ver no gráfico, o que eu gostaria de ver em termos de comportamento do preço para manter a posição, em vez de segurar essa posição lá no stop. Então essa operação eu encerrei com 1,51% de perda, capital total menos 0,18%. CROT 3 eu recomendei compra, primeiramente recomendei compra aqui depois que ela já tinha superado os 3,76, visto que eu fiquei acompanhando a CROT 3 durante o início do pregão, mas ela demorou para acionar, então eu aguardei a superação dos 3,76 para depois disso já recomendar a entrada, ou seja, já estava fazendo algum tipo de recuo para testar essa região de 3,76 como suporte, e a partir disso eu só executaria essa operação na superação desses 13,76. Ela não conseguiu fazer isso, voltar ali para cima para acionar novamente para vir para cima dos 13,76, eu não executei no primeiro momento. Ela foi lá embaixo, veio aqui forte para baixo, volta para cima, e aí quando volta de novo eu recomendo novamente, só que com outro posicionamento de stop. Essa operação ela foi executada aqui em 13,77 e fechou em 13,67, levemente abaixo do nosso valor aí de entrada. Então, com a estabilidade de mais 0,15%. A expectativa é que ela consiga fazer, ou seja, a expectativa assim, ela deveria fazer isso aqui para manter essa posição comprada. Ou seja, fazer uma formação logo no início do próximo pregão de fundo aqui, anular na realidade essa formação de topo e conseguir fechar acima ali na primeira hora de pregão ou no máximo na segunda hora de pregão, gerando nova máxima na hora seguinte. Essa seria a configuração gráfica ali pelo intraday mais interessante para manutenção dessa posição. Caso ela faça o contrário, venha aqui para baixo de uma região, seja aqui dos R$ 13,61 até R$ 13,57, eu posso encerrar essa posição antes mesmo do stop que foi estabelecido. Stop estabelecido nessa operação
em R$ 13,45, com objetivo em 14,41, risco de 2,32%, na carteira usando aí 16% do capital total. Olhando então para outros papéis, na realidade a Crot 3 foi o último papel que eu anotei aqui para comentar nesta videoanálise. Então, a partir do próximo pregão, ficarei atento em outras oportunidades que possam acontecer, tanto em ações como também nos futuros. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Um grande abraço e até o próximo pregão.